Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube, no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro quarto, capítulo primeiro, Penas e Gozos Terrenos. Estamos no item Felicidade e Infelicidade Relativas. Questões 922, 923 e 924. Faltam menos de 100 questões para a gente encerrar o livro, hein? Quem diria que em um ano e pouquinho nós terminaríamos o Livro dos Espíritos, hein? Pois é. Vamos estudar? Compartilha, curta, comenta. Você ajuda na divulgação da doutrina espírita. 922. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça dos outros. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, a todos os seres humanos? Resposta. Com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. Opa! Há uma medida de felicidade comum para todo mundo? Com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. 923. O que seria supérfluo para uns não se torna necessário para outros. Vou ler diferente, vamos lá. O que seria supérfluo para uns não se torna necessário para outros e assim reciprocamente, de acordo com as respectivas posições. O que é supérfluo necessário não varia de acordo com a posição de um ou do outro, posição social relativa a cada um de nós? Resposta. Sim, segundo as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos ridículos defeitos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de rendimento e a visse reduzida a 10, iria considerar-se bem infeliz, porque não pode mais ter a mesma imagem, manter aquilo que chama o seu nível, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as suas paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que ele tem do que se lamentar quando ao seu lado há quem morra de fome e frio sem ter um abrigo para repousar? O sábio, para ser feliz, olha para baixo e nunca para cima, a não ser para elevar sua alma rumo ao infinito. Olha, eu vi um trecho de um podcast que me assombrou, sinceramente. É uma moça loira, não vou dar o nome dela porque não estamos falando mal de ninguém, estamos comentando um fato para análise, para estudo. E ela diz o seguinte: eu quase cheguei atrasada porque, infelizmente, esta porcaria de prédio que você tem, o seu estúdio, não tem heliponto. E eu tive que parar com o meu helicóptero a 4 quadras daqui e vir de carro por esse trânsito infernal. Esse foi o pior dia da minha vida. Está respondida essa questão? Para ela, extremamente vazia de conteúdo, o pior dia da vida dela foi o fato dela ter que pegar um transporte, um automóvel, e levá-la até o estúdio para dar entrevista, porque não tinha ele ponto para ela parar o helicóptero dela no prédio que ia acontecer a entrevista. Por essa mesma rua que ela passou, havia quantas pessoas morando na rua, na chamada situação de rua. Quantas pessoas pensando em se matar, em depressão, em borderline. Quantas pessoas que trabalharam o dia todo sem ter nada na marmita,
para colocar, porque deixou o pouco que tinha para os filhos? Quantas milhares, para não dizer milhões de pessoas não pegaram transporte público de madrugada, espremido dentro de um trem lotado, dentro de um metrô absolutamente lotado, mais apertado do que sardinha dentro da lata? Quantas mulheres não tiveram seus corpos violados, assediados, enquanto estavam simplesmente indo trabalhar para ganhar o sustento de cada dia? Por maníacos, predadores dentro de transportes públicos. E o pior dia da vida dela foi porque ela teve que andar 4 quadras de carro. Uma pessoa que nasceu e viveu em uma casa a vida inteira, em uma casa que ela tinha uma suíte, um quarto, um banheiro no quarto, jamais vai imaginar o que é o sofrimento de alguém com dor de barriga num prédio que tem um banheiro só por andar. São fatos corriqueiros. Então, o supérfluo necessário, ele é muito relativo, o sofrimento é muito relativo. E acredite, todos sofrem. Todos sofrem, mesmo mais abastado. O índice de suicídio é muito elevado entre as pessoas com mais dinheiro. Muito mais elevado. É que escondem muito. É que escondem muito. Na cidade onde eu nasci, a pessoa mais poderosa da cidade tentou suicídio 4 vezes. Tá certo que uma das vezes foi tomando um vidrinho de dipirona, né? Mas tudo é abafado. Tem tudo na mão, tem o poder, tem tudo. Tudo na mão, tudo, 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 tudo. A cidade aos pés. Mas é um cão chupando manga. A infelicidade bate na porta dele a cada instante. A cada vitória de alguém. A cada situação que alguém vence na vida, aquilo é uma dor enorme para ele. Disse nome? Não estou falando mal de ninguém, estamos estudando. Então a felicidade e a infelicidade são relativos de acordo com o grau, de acordo com a situação que cada um se encontra. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um querido amigo que foi meu gerente na Fischer, seu Ercílio Bonetti, pessoa magnífica. Eu tive muita sorte, encontrei grandes amigos por onde eu trabalhei, graças a Deus, pessoas queridas. Seu Ercílio que me deu grandes oportunidades, uma pessoa nobilíssima. E eu, numa conversa que eu estava tendo com ele, inclusive estava o seu Carlos Fischer também tinha chegado naquele momento, que era o dono das empresas, e nós estávamos conversando, me apresentou e tudo mais, e aí o Sr. Ercílio falou: olha, seu Carlos, o Fábio quer um aumento de salário. Eu dei risada e tal. E aí o seu Carlos colocou a mão no meu ombro e falou assim: olha, dinheiro não traz felicidade. Aí eu dei aquela risadinha, né, de pobre dar essa risadinha, né? Ele fala: quem fala que dinheiro não traz felicidade, né? Eu tinha 19 anos. Eu pensei comigo, quem fala que dinheiro não traz a felicidade é porque tem um monte, né? Aí eu dei uma risadinha e falou assim: eu sei o que você está pensando. Nós vamos dar. Ercílio, pode dar um aumento para ele. Isso eu gostei, essa parte eu gostei. E ele falou: olha, todo o dinheiro que eu tenho não vai me salvar do câncer que eu tenho. E aí continuamos conversando.
Ele falou: não vai adiantar nada. Aí eu fiquei pensando, algumas pessoas me disseram, mas enquanto ele estava aqui, ele usufruiu do dinheiro. Mas quantos anos ele viveu nesse sofrimento de perder tudo? Nós que não temos nada, como que reagiríamos a um diagnóstico de câncer? Talvez aí pensássemos na família, né? Eu vou perder a família, vou perder isso, perder aquilo. Percebeu? E ele estava consternado naquele dia, foi uma das poucas vezes que eu conversei com ele. E era uma situação bem assim. A dor atinge todo mundo. A infelicidade atinge todo mundo. Todo mundo. Como nós lidamos com isso? Se eu me preparo para o futuro, se eu faço a utilização boa da fortuna, estou preparado. Porque quem veio rico tem condições de vencer a riqueza. Senão Deus é injusto. Deu um peso maior do que pode suportar. E não é verdade, isso não acontece. Então está muito bem preparado para isso. Quem veio sem a fortuna também está muito bem preparado para isso. Ninguém veio enganado. E depois? Depois desse ato, o que acontece? Se eu fizer esse ato agora, vou ter que colher ali na frente. Planto à vontade, colheita obrigatória. Planto à vontade, colheita obrigatória. Planto à vontade, colheita obrigatória. Tenho o direito de errar? Foi o assunto que nós fizemos no último domingo, no bate-papo sobre espiritismo. Tenho o direito de errar? Tenho. Mas tenho o dever de reparar, de colher. A felicidade é relativa. A felicidade pode ser um beijo de alguém. A felicidade pode ser um abraço de alguém, um nascimento de alguém, um pedaço de chocolate, um pedaço de pão, um copo d'água, 1 milhão, uma barra de ouro, um carro, uma sandália, um pé. Não é? Jerônimo Mendonça, que escreveu o livro Gigante Deitado, certa feita um repórter perguntou para ele: o que seria felicidade para você? E ele, que tinha uma doença degenerativa, que tinha que ficar amarrado numa cama especial para não virar uma bola, né? Atrofiar e virar uma bola, que dava palestras por boa parte do Brasil, nessa maca inclusive. E ele disse: a felicidade para mim seria poder dormir de lado. É relativa, não é? A infelicidade também é relativa. 924. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Não há nenhum meio de evitá-los? Resposta: ele deve resignar-se e sofrer sem queixas, se quiser progredir, mas sempre pode tirar um consolo de sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Olha, há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Nessa encarnação, sim. Quando você pega, por exemplo, uma criança que apresenta um câncer, você fala: mas como assim? Deus não é mafioso, nem faz parte de nenhuma facção criminosa que pune o filho pelo erro dos pais. Isso é tolice, pelo amor de Deus. Nós somos espíritas. Não dá para ter isso em mente ainda como sendo algo plausível, razoável, pelo amor de Deus. Meu filho tem um câncer, está passando por essa doença terrível, ou essa dificuldade terrível, porque ou
os avós erraram ou os pais erraram. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é chamar Deus de mafioso. Isso é dizer que Deus é pior do que os membros de facção criminosa que mandam punir o filho do cara que está devendo para a facção. Isso é tolice, pelo amor de Deus. Esquece aquele Deus do Velho Testamento. O Velho Testamento é muito bacana, ler para saber o que está acontecendo lá, mas não dá bola não. É só você ver o que acontece com quem fica dando muita atenção para o Velho Testamento. Né? A gente está vendo de terno, gravata e Bíblia debaixo do braço, tem um monte desses daí. Não seja mais um. Novo Testamento, aí sim. Jesus, esse é o cara. E ele fala do Pai amor, do Pai amoroso, que dá outras e outras e outras oportunidades. Então, aquilo que está acontecendo com a pessoa mais justa hoje é que já está num estado de evolução suficiente que quer quitar o mais rápido possível os débitos do passado. Simples assim. Quer mais que o Chico Xavier? O Dr. Fritz chegou para ele e falou assim: Chico, eu posso operar seu olho que te dá tanta dor e te causa tanto sofrimento. Eu opero seu olho, agora você fica bom. Ele falou assim: não, eu já estou acostumado com essa dor aqui. Eu tenho débitos no passado que eu preciso resgatar, e esse débito, se você me cura o olho, ele aparece em outro lugar porque eu devo. Então eu já estou acostumado com esse, deixa esse que eu já estou acostumado. Tinha conhecimento do futuro, sabia. E conhecimento do passado, não conhecimento de saber o que ele fez em outra vida, mas que por Deus ser justo, aquilo que eu estou passando é porque eu preciso passar. Não é mereço, hein? Cuidado com o merecimento que deixa a cabeça da gente meio zonza. Eu preciso passar, eu escolhi passar, eu necessito quitar essa dívida, tirar isso de dentro de mim. O profeta Elias, extraordinário profeta, foi responsável pela morte e decapitação dos sacerdotes de Baal, por defender o Deus único, aquela coisa toda. O que acontece? Veio como João Batista, encarnou como João Batista, são o mesmo espírito. Elias encarnou como João Batista, 600 anos depois, e ainda não se conformava daquele equívoco que cometeu, apesar de ser o grande Elias, do bem enorme que fez, da quantidade gigantesca de bem para a humanidade que ele fez. Ainda tinha aquilo dentro dele. O que aconteceu? Escolheu ser decapitado, escolheu uma desencarnação abrupta daquela forma e foi decapitado. Saiu do corpo e tô livre. Essa já foi, essa já passou. Entendeu? É isso. Amanhã tem mais. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.